galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e diferente de vários outros, dessa vez não foi uma postagem na rede social que eu vi e que chamou minha atenção e que acabou virando dossiê, mas foram 3 postagens, 3 coisas aconteceram e eu quero relembrar vocês algumas coisinhas que aconteceram recentemente pra gente conseguir entender o que está acontecendo nesse momento da história brasileira. Vamos começar falando sobre o caos econômico, e aí já vamos relembrar umas coisinhas. Depois quero falar com vocês da turma do consórcio e algumas coisinhas que o governo anda aprontando. Depois vamos falar sobre a CPMI. Parece que a Rede Globo assinou a confissão de culpa. Vocês vão entender e eu quero mostrar algumas coisinhas sobre o senhor Rodrigo Pacheco. Depois, o Dilma com essas mãos meladas de petróleo. Vamos falar da lei das estatais, né? Que tirou o sono de muita gente. Aconteceu uma coisinha no dia de ontem e também quero trazer algumas memórias. Por fim, espero mesmo que dê tempo, quero falar de mais problemas que o Dilma tá tendo no âmbito aí do Congresso, né, do Legislativo, e falar sobre Bonorinho. Bonorinho aí apareceu falando algumas coisas, até sobre a possibilidade dele ficar inelegível, se der tempo, algumas coisas extras sobre a eleição de 2024. Mas vamos começar, que eu quero que dê tempo de falar sobre tudo e vejam só. Otimismo com negócios no Brasil é o menor em quase 3 anos. O menor em quase 3 anos. Imagina o que o Dilma conseguiu fazer. Ele está quase pior do que o período, né, da pandemia. Segundo pesquisa, expectativas otimistas para a atividade de negócios no país recuaram para 37%, o nível mais baixo desde junho de 2020. Você lembra como é que estava naquele período? Era o ápice do fique em casa, a economia a gente vê depois. Olha o que o Dilma está fazendo, âmbito econômico. Vamos continuar. ICMS volta a pressionar preço dos combustíveis. Quem poderia imaginar? Elevação de preços de referência e de alíquotas do imposto já começam a chegar às bombas. Olha só. E o Janones, né? O Janones tinha prometido. Falando nele, onde é que está o Janones? Ele sumiu. Daqui a pouco, podem anotar. O Janones vai aparecer batendo no desgoverno e falando que ele foi traído. Vai ter, ainda mais se ele quiser ser candidato à eleição municipal. Ainda sobre o âmbito econômico, produção industrial tem a maior queda para fevereiro desde 2017, diz a CNI. A produção costuma recuar na passagem de janeiro para fevereiro, porém, de 2017 para cá, este foi o menor índice. O número também é menor do que a média histórica para o mês. O Dilma está quebrando todos os recordes, só que de forma negativa, colocando o Brasil, né, numa rota cada vez mais acelerada para o abismo. Explica o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Segundo a CNI, um dos fatores que explicam o resultado é o nível dos estoques, que segue acima do planejado pelos empresários, o que mostra uma demanda mais fraca do que o esperado. O povo está comprando menos. A picanha, né? Até agora não chegou. E não chegou mesmo. O Dilma, junto com a turma aí do governo, que vinha, né, de demagogia barata. Não, aqui a maior redução. 1%. Foi ontem para um evento e aí foi cobrado com uma criança, gente. Aqui tá ali, esse print aqui é o momento da pergunta da criança. Da pergunta não, a criança fez um pedido. Diminui o preço da picanha. Aí o Diogo fala, não vou dar play no vídeo. Não, olha só, mas quando baixar, o seu pai vai ter que me ligar. Então ele tá confirmando que o preço não baixou, né? E quando baixar, ele tem que me ligar. Pode aceitar, porque esse pedido aí, se depender de gastar ligação telefônica, o pai dele tá de boa. Do jeito que as coisas estão indo. E quem foi forçado a fazer o L foram os aposentados deste país. E aqui que a gente vai relembrar algumas coisinhas. Vejam só. 10 bancos suspendem empréstimo consignado para aposentados. Lauro Jardim que informa. Nosso senador Rogério Marinho, que vem liderando a oposição, fala
Em mais uma genialidade do desgoverno, o ministro que nega o déficit previdenciário baixou os juros na canetada, sem ouvir os setores envolvidos. Resultado? Bom, mais de 10 bancos desistiram da linha de consignados para aposentados, típico do PT. Tem uma postagem que eu vi no dia de ontem, nem coloquei aqui no vídeo, mas está na memória. Quem fez foi o Gustavo Castanon, que ele é do PDT, ele é filiado ao PDT. E ele mostra que, inclusive, a Caixa e o Banco do Brasil também não estão aderindo, né? Na verdade, eles aderiram à suspensão. E ele fala, aí vocês aí da esquerda, ó, que acham que o Haddad, o Dilma, tá aí ligando para vocês. Esses dois bancos estão na mão do governo. O governo aí podia estar agindo, e nem os bancos do governo abraçaram a ideia do loop, que é do próprio PDT. Você vê como é a questão, né? Interessantíssimo. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na matéria do Lauro Jardim, né? O Lauro Jardim informa que 10 bancos já suspenderam a concessão de empréstimo consignado aos beneficiários do INSS, não é só aposentado, né? Desde que o governo decidiu anteontem que o teto dos juros seria reduzido de 2,14 para 1,7. Você fala, pô, mas os bancos estão de sacanagem comigo, etc, tudo mais. Quero lembrar algumas coisinhas, eu não sou economista, quero só pontuar. Esses 10 bancos somados representam 70% do volume total de empréstimos concedidos aos aposentados. A redução entrou em vigor hoje. Eis a relação dos bancos que suspenderam o consignado: BMG, PAN Mercantil, Doicoval, Facta, Olé, Itaú, C6, Bradesco. O Banrisul segue operando o consignado, mas suspendeu a modalidade de empréstimo pela Bom Promotora, que é um dos canais de relacionamento do banco. A avaliação do mercado é que essas taxas tornam inviável a concessão do empréstimo. E aqui a gente tem que relembrar algumas coisinhas. Uma simples notícia. 16 de fevereiro de 2023. Mês passado. Isso aqui eu já peguei montando o Atlas de fevereiro. Crédito deve recuar em janeiro após 11 meses de expansão. O mundo vem passando por uma escassez de crédito. Eu não sou economista, não sou especialista, mas pensa nessa situação. O Brasil hoje está no cenário onde não tem crédito para todo mundo que quer. A Americanas, inclusive, foi um dos fatores que contribuiu. Tinha alguns fundos, mas bem especificamente ligados a crédito. O pessoal, inclusive, sacou uma parte do dinheiro, falou, tá meio complicado, não era só para Americanas, mas gerou uma certa crise, dúvidas sobre linhas de crédito ao redor do Brasil. Aí pensa o seguinte, se não tem tanto crédito no mercado, aí você é um banco, o consignado normalmente sempre é mais barato, né? A taxa, porque desconta do salário, difícil, o cara não deixa de pagar. Só que está no momento, uma galera quer pegar empréstimo, não tem muito dinheiro no mercado, aí o governo vai lá e fala, o consignado do máximo é isso daqui. Você como banco, o que é que você faria? Não, beleza, eu vou seguir aqui o governo, ou você fala assim, pô, eu posso seguir o que o governo está falando, emprestar 1,7, ou o mercado está tão escasso de crédito que eu posso estar emprestando, sei lá, 3% no mês, ou muito mais do que isso, aqui pra galera, né? Se eu tô com pouco dinheiro, é melhor eu ir para essa linha aqui que, ainda que seja arriscado, ainda que o cara não me pague, os juros é tão alto que acaba compensando. É meio difícil de entender isso. Parece que o desgoverno não acompanha, parece que o desgoverno não tem memória. Ele não sabe o que aconteceu recentemente. Veja como é importante acompanhar a história registrada. Juros altos desestimulam investimentos na Bolsa de Valores. Você fala uma coisa? Não, né? Fundos de ações tiveram um saque total de 70,4 bilhões no ano passado, conforme a Ambima. As notícias do Brasil no âmbito econômico são as piores possíveis. Se tratando de comunicação, consórcio, não fica muito melhor, né? Dilma bolada e bem remunerada. Vocês devem ter visto daqui, mas eu não comentei no vídeo ontem, não deu tempo. Mas só para quem ainda não está sabendo, para a gente comemorar junto, o publicitário Jefferson de Oliveira Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada, foi nomeado para um cargo de R$18 mil na EBC.
E aí o antagonista, em 2017, até comentava sobre este rapaz, né, do Dilma Bolada, na nota que chamava Lula Bolado, Dilma Bolada. Aí a nota fazia um comparativo entre os boladões. Renato Duque disse que encontrou Lula no hangar do aeroporto de Congonhas. Respondeu-lhe perguntas sobre contas no exterior e ouviu do petista a indicação para que ele destruísse provas. Lula confirmou o encontro, mas negou ter orientado a destruição de provas. Teve encontro, mas não pedi nada. Mônica Moura disse que, a pedido de Edinho Silva, irmão de alma do Carlos Gabas, como o próprio Edinho afirmou, ligou para Jefferson Monteiro, da página Dilma Bolada, combinou que um funcionário o procuraria para resolver o assunto do pagamento para reativá-la. E os R$200 mil de Caixa 2 foram entregues em espécie no dia 29 de julho de 2014. Monteiro confirmou o encontro, segundo o Globo, mas negou ter recebido o dinheiro. É a alegação da moda. Eu estava lá, mas eu não sei de nada. E aí comparando os boladões, o Dilmão com a Dilminha. Caiu na EBC. Ainda sobre a EBC, a primeira-dama fez aquelas lives e a turma da esquerda tentou passar pano, só que tá ruim, tá muito ruim. O grupo de funcionários da EBC se constrangeu com a live da primeira-dama, que não deve voltar ao ar. Era uma série de lives. Alvo de 2 processos e de um pedido de explicação da Justiça, a live que a primeira-dama produziu e transmitiu na semana passada junto à EBC causou constrangimento a uma ala de funcionários da empresa pública. São servidores críticos à filmagem com ela, no estúdio em Brasília, e à retransmissão do conteúdo com ela pelas redes sociais da TV Brasil Gov. É um grupo favorável à manutenção da emissora como um veículo de comunicação desassociado ao desgoverno. E a primeira-dama tem 72 horas, desgoverno, na verdade, para explicar sobre essa live. Obviamente que nada vai acontecer, acho que ninguém espera nada diferente, mas vai ser interessante pelo menos poder ver qual é a explicação. Eles vão falar que ela não era apresentadora, ela é só uma participante, o que é muito difícil de acreditar, mas é o que tem para hoje. Consórcio. Essa matéria é sensacional. Eu não vou trazer porque a matéria é longa, mas quem tiver tempo, dá uma lida, se você quiser dar risada e sentir raiva da imprensa. Dilma acumula gafes desde a campanha, de escravidão à pandemia. Veja, o presidente se tornou alvo de críticas nessa semana após declarações sobre miscigenação e obesidade. Ele não comete arroubos autoritários, ele não é antidemocrata, ele não ataca, ele não é golpista, ele não é nada. Isso é Bolsonaro. Quando é o Dilma, é gafe. Ele pode falar o que ele quiser. No final do dia, a Folha de São Paulo vai vir com um paninho de veludo e vai passar pano. Vai pegar o sprayzinho, aquele para deixar bem lustroso, óleo de peroba, e vai passar pano. É o consórcio. Aí, vindo do consórcio, tem uma postagem aí que também viralizou nos últimos dias, que foi uma fala da Eliane Cantanhede. Ela fala o seguinte, que nós, da imprensa tradicional, que apanhamos tanto nas redes sociais, somos um antídoto às fake news. Apanhamos por dizer a verdade, que as redes escondem para amplificar as mentiras. Então vamos tentar falar um pouco de verdade, Eliane? Vamos tentar. Ela está muito revoltada, turma do consórcio. E é por aí que quero começar. Falei que tinha um dossiê hoje para tratarmos sobre memórias. CPMI dos atos golpistas é só diversionismo. Quem diz isso é o Globo, num editorial que expressa a opinião do grupo. Não é a opinião de um jornalista, é a opinião do grupo Globo. O Globo é o editorial. Congresso sem tarefas mais relevantes, como as reformas administrativa, tributária, o novo marco fiscal. Desculpa, o Congresso tem tarefas, segundo o Globo. A verdade é que não há com que deputados e senadores possam contribuir. Não pode ajudar em nada. A Globo já bateu o martelo. Por mais... Porque foi recentemente, trouxe as matérias para eu ter colocado aqui, para não ficar muito repetitivo. A Folha de São Paulo tenha revelado as questões sobre a BIM, que comunicou ao governo algumas coisas. Por mais que o próprio Globo também tenha
soltado algumas notas, por mais que a Veja também informou algumas coisas, que até o momento ninguém tem nenhum tipo de esclarecimento. Quem sabe os parlamentares poderiam adentrar, né? E vai chegar mais a fundo essas situações. Para o Globo, não tem o que eles possam contribuir. Nada. Zero. 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 Zero, zero, zero. Menos mal o Estadão discorda, né? Quem defende a CPMI quer apenas tumultuar. Já botou carimbaço. Vários apoiam teses segundo as quais os culpados são vítimas e as vítimas culpados. O país não precisa de um novo circo de embate político. O Congresso tem pautas mais relevantes, como o novo marco fiscal, reforma tributária. Bom, a reforma não foi apresentada até o momento, né? Está em discussão. O novo marco fiscal depende do desgoverno. E, assim, na boa, o que é que impede? O que é que impede? Vai lá, debate. Vocês não são os ases da democracia? Aí a matéria é longa, o Globo vai dando um monte de exemplo, aí o Globo fala assim, não, tem CPI e CPI, tem as boas e tem as ruins. Aí ele dá exemplo do que seriam as boas, aí cita, por exemplo, a da pandemia, que escancara as coisas que Bolsonaro fez, né, tudo bem. Aí lá pra tanto ele fala, ó, o fato de Jair Bolsonaro, mesmo no exterior, ter articulado a criação da CPMI dos atos é evidência de que o objetivo é causar confusão. Bom, não sei, eu acho que se outro grupo aí fizesse um editorial, poderia falar que o fato do Globo ter lançado um editorial é confissão de culpa do cartório. Tá muito estranho. Tô começando a achar que a Globo tá com medo de convocarem alguém, né, de lá pra depor. Por que eu tô falando isso? Será que tem algum motivo? Não sei, mas eu acho que a Globo vem tendo uma certa preferência do governo para soltar algumas informações. Nada pode chamar. Vamos relembrar a notícia, ué? Trazer umas memórias? Acho que a Globo está muito preocupada que talvez a CPMI chegue nela. No poder, ele fez de tudo para disseminar desinformação sobre isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Nem uma palavra de sensatez para desmobilizar seus acólitos acampados perto de quartéis. Agora, depois da violência contra a democracia, quer jogar a culpa no PT. Sonhando até com impeachment. Opa, a Globo já tá falando impeachment, viu? Por causa da CPI. Parece deboche. Tá bom. Eleitos em outubro, os congressistas deveriam se ocupar de pautas com impacto na vida da população. O parlamento tem responsabilidade pelo atraso do Brasil na agenda de reformas. Não há tempo a perder com teatro. Beleza. Vejam só uma coisa, antes de eu mostrar mais. Você percebe que o Globo está fazendo um editorial sobre a CPMI? CPMI. Foi proposto ao longo do tempo uma CPI também. A Globo ficou quieta. Por quê? Porque era da base aliada. Era com controle. Essa era com controle de danos. Era do Renan Calheiros. Era do Randolph. Essa era do bem. Essa a Globo não tinha por que reclamar. Agora, uma CPMI que pode ter uma composição, quem sabe, realmente de oposição, que não vai ser governista, passa panista. Agora o Globo escreve um editorial. Teve muito tempo para comentar sobre isso. E não fez. E aí vamos dar uma olhada. Voltando no tempo, no dia 7 de fevereiro de 2023, o Carlos Jordi fazia essa postagem e falava: Lula impôs sigilo sobre as imagens das câmeras do dia 8. O que ele quer esconder? Já estamos coletando assinaturas para a CPMI a fim de obter acesso às imagens e apurar as responsabilidades, inclusive por omissão do Dilma e seus ministros. Isso foi no dia 7 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, o Globo comentava que governo Dilma lança vídeo sobre atos de 8 de janeiro e promete punição aos golpistas. Olha só. Mas, assim, eles lançam um vídeo, mas ele coloca sigilo sobre o material completo. Continuando, mas voltando no tempo, na verdade, voltando para o dia 6, antes aí do que o Jordi falou, antes dessa divulgação do Globo, a Folha de São Paulo, que eu acho que a Eliane Cantanhede não vai falar, né, mal, ela até já escreveu na Folha no passado, né, Eliane? Você não vai cuspir no prato que você já comeu? Não só porque agora você está no Valhalla, né? Na Valhalla do jornalismo, que é o Estúdio Z, da Globo News. Só os melhores dos melhores dos melhores. A Folha de São Paulo falava que o
Governo Dilma agora impõe sigilo a imagens de vandalismo do Planalto. Tá, mas o Jorge Di já falou sobre isso. Calma. Vamos relembrar. O Dilma impôs sigilo sobre a íntegra das imagens, alegando riscos para a segurança das instalações presidenciais. No entanto, divulgou oficialmente trechos editados dessas imagens, que não permitem analisar a atuação e eventual missão das forças de segurança no dia 8 de janeiro dentro do Palácio, além de priorizar passagens que ligam a imagem dos ataques mais fortemente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha o interesse do Dilma, né? Fez bonitão. Em uma das imagens de maior repercussão, o manifestante golpista usando a camisa com o rosto de Bolsonaro, né, ele joga o relógio no chão, né, o relógio do Dom João VI. E aí veja, fontes que tiveram acesso a mais imagens das câmeras de segurança, no entanto, apontam que esse não foi o único manifestante a vandalizar o relógio. O item histórico chegou a ser recolocado no lugar, mas depois uma nova turba o jogou no chão novamente. O governo, no entanto, preferiu divulgar apenas a imagem do homem com a camisa do ex-presidente. A Folha questionou a Secretaria de Comunicação Social do governo porque apenas trechos editados foram divulgados e quais os critérios para selecionar quais trechos se tornaram públicos. Também foi perguntado por que apenas o trecho da destruição do relógio por manifestante com a camisa de Bolsonaro foi divulgado, sendo que outras pessoas também vandalizaram o item histórico. O governo não respondeu os questionamentos específicos e apenas reenviou a resposta dada pelo GSI para negar o pedido via lei de acesso à informação. Estranho, né? Muito estranho. Muito estranho mesmo. Fico assim sem entender, cara, o que é que tá acontecendo. Deixa eu só olhar aqui mais uma coisinha, peraí. Estamos de volta na mesma matéria da Folha de São Paulo. O governo agora impõe sigilo. Eu esqueci de colocar um pedaço no vídeo. Eu falei, mas peraí, pô, o pedaço que mais me interessava, vou descendo aqui a matéria, vocês estão vendo? Peraí. Chegamos, o Globo, né? O Globo. Na apuração da Polícia Federal, apenas as cenas de locais onde o estrago foi maior e algumas específicas, como a quebra do relógio Dom João, depredação no Código Cavalcante, estão sendo priorizadas. Os trechos divulgados pelo governo focam essencialmente nos momentos blá, tititi. Aí que venham. Os recortes das imagens de segurança foram inicialmente divulgados no dia 15 de janeiro pelo programa Fantástico da TV Globo. Na sequência, todos os veículos de imprensa que requisitaram oficialmente os vídeos tiveram acesso ao mesmo conteúdo. Será que a Globo não quer que a CPI saia do papel? Por quê? Por que, Globo? Porque ela já viu os vídeos na íntegra e ela tem a convicção que o Dilma tá certo. É isso? E que não precisa mais investigar nada? Por que será, né? A Globo que recebe em primeira mão. Divulga aí no Fantástico. Coisa mais simples do mundo, né? Colocar uma coisa no Fantástico. Não, mas foi o governo que mandou, não tem como vir errado, né? Tá bom. Confia na Globo, gente. Vamos confiar na Globo. Vamos confiar porque a Globo é amiga do Brasil. Mas vamos voltar, né? Aqui pra matéria. Vamos relembrar mais algumas coisinhas que a Globo tá falando que é diversionismo. A Globo em momento nenhum criticou. Nenhum. E você vê que nesse momento, além da Globo não criticar, o Pacheco, ele tá sentado em cima. E o Pacheco tá sentado em cima não é surpresa, porque o Pacheco faz exatamente o que o Lula manda. O Pacheco é um cara sem opinião. O Pacheco ele não serve ao Kassab. O Pacheco ele serve ao Lula. Ele tá no partido do Kassab porque ele tem vergonha de ser assumido do PT. Talvez não tenha espaço pra ele, só isso. Talvez ele não... É porque o Lula também não era candidato, né? Tava lá em Curitiba, né? Nas férias frustradas. Aí o Pacheco não deve ter olhado e falar, velho, meu ídolo tá lá preso. Mas vamos lá, vamos relembrar algumas coisas. Falei pra vocês no vídeo ontem, vale a pena relembrar. O Rodrigo Pacheco, ele foi eleito prometendo a instalação da CPI. Não da CPMI, mas da CPI. Não custa nada, né? Só colocar um M a mais.
Reeleito no Senado, Pacheco fala em instalar CPI para apurar atos golpistas. A fala do Pacheco abre aspas. Esse é um assunto que vai ser discutido durante a reunião de líderes, mas, tendo em vista que os fatos determinantes existem, concluindo a coleta de assinaturas e havendo um entendimento, nós vamos ler o requerimento em plenário. Depois os partidos vão decidir o melhor momento para a instalação do colegiado. O que é que mudou, né? O que é que mudou, Pacheco? Tem pouco tempo, gente. 1º de fevereiro. O Globo entrevistou o Pacheco. Na entrevista que o Pacheco concedeu para o Lauriberto Pompeu, a Jussara Soares e o Tiago Bronzato no Globo, tá lá, ó, abre aspas, foco devem ser as causas da alta dos juros, não a autonomia do Banco Central. Essa era a manchete, diz o Pacheco. Aí a nota começava. Ao Globo, o chefe do Poder Legislativo disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu um grande erro, avalia que o Brasil virou um celeiro de desinformação e, olha só, o Pacheco defendeu. Já tinha passado a eleição, etc, tudo mais. O Globo poderia ter criticado, ficou quieto, só está criticando agora porque o Dilma precisa de ajuda porque a coisa está avançando, a Globo entrou em campo. E aí o Pacheco defende a instalação da CPI dos atos golpistas para que o Planalto tenta barrar. A Globo entrou em campo, o Dilma deve ter ligado. Por favor, me ajuda que Boipeba sai do lugar. A pergunta era, o Senado deve apurar os atos do dia 8? Aí o Pacheco falava, não, beleza, há um requerimento de instalação da CPI, né, a fato determinado, de magnitude e importância, assinaturas suficientes, havendo o cumprimento dos requisitos, não resta a mim, como presidente do Senado, outra alternativa, a não ser a leitura desse requerimento para viabilizar a comissão. E aí? A partir daí, é um exercício político das indicações dos membros pelos blocos e partidos. Tenho visto em vários líderes o desejo que a CPI aconteça. E aí, Pacheco? Cadê, irmão? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Sei que o Lula não deixa, mas vamos trabalhar, irmão. Vamos trabalhar. E tem mais coisas. Temos que refrescar a memória. Nessa daqui, na verdade, tem que manter a memória preservada. No dia de ontem, o Brasil viu mais uma notícia que nos leva ao passado. Assim como diversas notícias aí no âmbito da economia, mostrando que a economia está colapsando, só batendo um recorde negativo, né? O pior momento desde 2020, pior momento desde 2017, pior momento disso, pior momento... Tá só pior momento. Só recorde negativo atrás de recorde negativo. Aí, uma das leis que foram criadas para tentar impedir que o PT voltasse a fazer PTzice, picanhagem, foi a lei das estatais. Ela basicamente não serve mais para nada. Basicamente ela não serve mais para nada. Rogério Marinho, ele compartilha aqui a nota do G1, falando aqui com o ministro. Ele suspendeu a regra que proíbe indicação para estatais de ministros e secretários de governo. Decisão atende a um pedido do PCdoB, que questiona as restrições previstas na lei das estatais. O Rogério Marinho diz que uma decisão judicial se cumpre, mas é lamentável que um ministro da Corte Suprema possa suspender a lei aprovada pelo Congresso com a liminar. É um golpe na meritocracia. Com a lei das estatais, as empresas saíram de um prejuízo de 32 bilhões em 2015, após o desastre do PT, para um lucro de 188 bilhões em 2021. E vamos comentar um pouquinho sobre isso. Agora de manhã, a Malu Gaspar, junto com o Rafael Moura, aí, escreveram a nota que arrepiou, viu? Fiquei, rapaz, eu fiquei até pensando, será que não foi o Rafael, a Malu Gaspar colocou? Não, meu filho, deixa eu colocar meu nome junto, porque você não tanca sozinho, não. Essa aqui é porrada grande. A indicação política que fez o ministro atropelar o julgamento da lei das estatais. A Malu Gaspar e o Rafael falam que a pressa do ministro, né, votar, tudo mais, visava atender a necessidade do governo para nomear a presidência do Banco do Nordeste o ex-governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, do PCdoB. Na verdade, ele é do PSB, acho que isso atrapalhou. O pedido que foi feito via PCdoB. Foi o que relatam
a equipe da coluna 6 fontes entre magistrados, auxiliares do Dilma e interlocutores do ministro. O Câmara foi convidado pelo Dilma para assumir o comando do banco, que tem um orçamento de nada mais nada menos de 2 bilhões de reais, e ele aceitou. Mas a indicação não passaria pelos critérios da lei das estatais, já que ele era o primeiro vice-presidente do PSB nacional até janeiro passado, quando trocou a legenda. Ele trocou de legenda, nem sabia. Trocou a legenda pelo PCdoB. Era do PSB. Pela lei, dirigente de partido, político ou de campanha eleitoral tem que cumprir 36 meses de quarentena. Então ele não ia poder assumir o Banco do Nordeste. Não é coincidência, portanto, que o PCdoB tenha entrado com ação, pedindo para que esse dispositivo da lei fosse suprimido. Aí a Malu Gaspar Rafael também diz que não é coincidência o ministro está tão empenhado em atender esse pedido. Aí, segundo a Malu Gaspar Rafael do Globo, diz também, né, o ministro, ele mesmo busca conseguir que o Lula, né, que o Dilma nomeie o seu candidato para sucedê-lo aí na corte após a aposentadoria. O ministro já tinha votado pelo relaxamento da lei na semana passada, isso no plenário virtual. E aí o Mendoncinha, a gente até chegou a comentar, Mendoncinha pediu vista. Peraí, deixa eu pagar, analisar, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí suspendeu, né, por tempo indeterminado. Como estava com vistas, ia estar suspenso por tempo indeterminado. Segundo a Malu Gaspar, diante do impasse, o ministro transformou seu voto em liminar. Tá valendo desde já. É uma espécie de gol de mão que costuma provocar reações negativas na Corte Suprema. A primeira resposta já foi dada ontem mesmo pelo Mendoncinha, quando o Mendoncinha, né, devolveu o pedido de vista e liberou o caso para julgamento. A expectativa na corte é que o Mendonça vote para manter de pé as restrições da lei das estatais e seja acompanhado por pelo menos mais 2. São 3. Precisa de 6 para segurar. Ao contrário de Lewandowski, que deseja manter a discussão no plenário virtual, Mendonça devolveu o processo às pressas para julgamento numa tentativa de levá-lo para o plenário físico. E aí eu quero relembrar vocês algumas coisas que aconteceram em torno da lei das estatais desde que o ano começou, né? De 2023 para cá. Essa lei ela foi bastante discutida em 2022. Teve algumas mudanças. Ela inclusive foi aprovada na Câmara. Travou no Senado. Não tinha voto para passar. Continua sem ter votos para passar no Senado. Ficou sem nenhuma novidade no mês de janeiro. E aí, bastou o Pacheco ser eleito no dia 1º de fevereiro. O Valor Econômico comentava o seguinte: para Pacheco, entre todas as prioridades do país, a mais importante é a defesa da democracia. Essa era a manchete. Ao longo da nota, dizia que Pacheco também comentou a possibilidade de um projeto que altera a lei das estatais, tramitar na casa. Ele lembrou que não pautou o projeto que veio da Câmara por considerar que a discussão seria assodada, ou seja, não ia passar. Se o novo projeto chegar, Pacheco garante que tramitará como todos os outros do Senado. Tinha que aparar as arestas. O tempo avançou um pouquinho e no dia 7 de fevereiro, o Estadão falava que o Dilma indica ex-governador do Pernambuco, Paulo Câmara, para o Banco do Nordeste. Aí a nota falava que, passada a eleição do Congresso, o governo deu início à distribuição de cargos a aliados e seus indicados que ajudaram a garantir a vitória do Pacheco na Casa Alta. A posse do ex-governador, no entanto, depende do Senado aprovar as mudanças da lei das estatais, que flexibilizam. Então, trabalhou, elegeu o Pacheco para avançar com a agenda do governo, porque imagina, com o Rogério Marinho lá, seria, assim, 100% impossível. O Rogério Marinho não ia pautar. Ele ia sentar em cima. Podia chorar, espanhar, dar cambalhota. Não ia pautar. Não ia. Mas o Pacheco era o candidato do desgoverno. Aí o tempo foi passando. 10 de fevereiro, 3 dias depois, Dilma se entende com Pacheco e nova lei das estatais será desengavetada. O Pachecão, né? Mas depois de uma conversa do Lula, do Padilha, o projeto vai andar. Aí a Casa Civil vai entrar em campo, vai dar uma olhada, aparar as arestas, né? No texto, ver o que pode fazer para mudar, para ficar mais palatável, para avançar no Senado. A ideia é votar tudo em março.
a nova lei, que vai flexibilizar a lei aprovada no governo Temer. Isso não aconteceu. Pelo novo texto, por exemplo, cai a proibição do governo de né? De 3 anos, essa quarentena passa a ser de apenas 30 dias. Esse é o principal ponto que eles queriam modificar. Aí o tempo passou um pouquinho. No dia 14 de fevereiro, Pacheco aguardará o Haddad para votar a flexibilização da lei das estatais. Pacheco pretende aguardar os detalhes da agenda econômica do Haddad antes de patar a votação do projeto. O Pacheco pretende esperar, por exemplo, né, que o Haddad envie a nova âncora fiscal para ver, etc, tudo mais, o que vai dar prioridade, o que não vai, porque pode melindrar demais. Tem que ver o custo, porque pensa, se tem esses 2 projetos, o Pacheco tem que colocar para saber o custo. Porque o governo quer passar os 2. E sabe como é, né? São 2 negociações separadas. O governo Dilma tem pressa em aprovar o projeto para nomear aliados em estatais. Quem? Um deles é o ex-governador, o Paulo Câmara. Mais uma matéria que falava sobre isso no Banco do Norte, mas Banco do Nordeste. Você vê como a imprensa se atrapalha, né? O tempo passou bastante. Aí já virando agora a março, que foi quando o Mendonça fez o pedido de vistas, tá lá, ó, o Supremo interrompe o julgamento, após pedir vista do Mendonça. Aí a nota já dizia que tinha sido uma ação proposta pelo PCdoB. Veja como a coisa estava indo, né? Estava indo devagar, etc, tudo mais. Travou no Legislativo. Ó, o tempo está passando. O PCdoB entra com a ação. O julgamento havia se iniciado na sexta, em sessão do plenário virtual, e se encerraria no dia 17, com um pedido de Mendonça por mais tempo para estudar o tema. Não tem data para o veredito agora. Ia terminar no dia 17, agora pediu vista. A ação é vista como uma das alternativas do Dilma para abrir caminho para a nomeação de políticos para postos em empresas públicas. O Dilma perdeu no Legislativo, ele quer recorrer para o Judiciário. Ele que, em janeiro, falou que temos que parar de politizar a política. Desculpa, politizar a política. Temos que parar de judicializar a política. Vocês lembram disso? Não lembram? Está no Atlas de janeiro. Estamos registrando a história. Como a Folha mostrou, integrantes do governo defendem que as regras, né? Tem a promessa da criminalização da política. Não é criminalização. Essas regras foram exatamente pelas... Meu Deus, né? Não sei nem como falar sem xingar. As porcarias que o PT fez. Já especialistas em governança afirmam que enfraquecer a norma pode dificultar o combate à corrupção. Em manifestação anterior ao julgamento, você vê, ó, o governo entrou com todo o time em campo. O governo desconsiderou os argumentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Estão nem aí porque eles estão falando que era favorável à manutenção da lei. E aí o governo enviou uma manifestação contra, né? A AGU, não, somos contra, tem que derrubar. Em nota técnica, a Procuradoria da Fazenda afirmou que as vedações previstas na lei são juridicamente legítimas, razoáveis e proporcionais e visam evitar conflito de interesses, além de impedir que o interesse político-partidário ou classicistas do ocupante do cargo de administrador prevaleçam sobre o interesse público. Aí o tempo foi passando, na verdade foi um dia antes. Paulo Câmara espera que a alteração da lei das estatais ocorra na próxima semana para ele poder assumir o Banco do Nordeste. Tá com pressa. Na próxima semana, ele acertou na data, viu? Acertou na data. Aí essa nota a gente comentou, eu acho que no vídeo de ontem ou no vídeo de 3 dias atrás, porque a gente ontem foi o documentário. E aí eu comentava com vocês diversas coisas que estavam rolando. Estava acontecendo, eu até acho que, não sei se eu comentava também sobre o Ministério da Saúde, que o Lira estava com interesse, mas enfim. Para quem esqueceu, olha como as coisas se encaixam. O Câmara foi convidado pelo Dilma, 2 bilhões é o orçamento do Banco do Nordeste. Imagina, período eleitoral, poder direcionar, não é direcionar coisa, é direcionar para projeto. Só que você pode direcionar para projeto que você vai ajudar a sua base, né? E aí, veja, a turma falava, sem alterações na lei, tanto o PT do Ceará como a União Brasil passam a disputar a presidência da instituição. O Dilma já está vivendo o caos. Ele está vivendo o caos. Ele não sabe mais o que fazer. Porque ele dá cargo para um, outro fica com ciúme. Espero que ele tenha de comentar sobre isso. Acho que vai dar, tá com 39 minutos. O PSD está insatisfeito com a União Brasil. Porque o PSD está insatisfeito porque a União Brasil está recebendo muito cargo. A MDB também quer mais cargo. A Fulano de Tal também quer mais cargo. A própria turma da esquerda quer cargo. E aí? Se o Dilma não se ele botar o Paulo Câmara, todo mundo vai entender. Porque já tá prometido. Foi o cara que ajudou a unir, né, o PSB e o PT a nível nacional. Beleza. É amigo. Vai botar o brother.
Mas se não colocar, e aí? Aí começa mais uma briga. Aí vai vir o União Brasil, vai brigar com o PT, aí vai ser aquele caos, aí a governabilidade. Não vai dar bom. Então o Dilma tá com vários problemas. Vários problemas. E aí, essa foi a última nota que envolve o legislativo. E olha o timing. Aqui é o ponto final do legislativo. O ponto final. O recado de Pacheco ao Haddad e o pro Padilha. O Haddad, ministro da Fazenda, negociando tudo. E é o que está com a agenda em tese prioritária. O Pacheco pode falar, ó, Haddad, vejam só. Você tem isso, isso e isso. A das estatais até passa, mas para passar a estatal vai ter que entregar isso, isso e isso. Se você entregar o que eles querem para passar a estatal, você não tem como aprovar o arcabouço que você está querendo emplacar, você não tem como aprovar a reforma tributária do seu caminho, isso vai travar tudo. E aí? Vale? Então, tá difícil. O Padilha é relação institucional, é o cara que faz toda essa negociação, né? Entre o governo e tanto deputados quanto senadores. Chefe do Legislativo, Pacheco, conversou semana passada com ambos, disse aos dois ministros que o projeto que flexibiliza a lei das estatais não passa no Senado. Não passa, bicho. Na avaliação do Pacheco, o governo só tem a perder em credibilidade ao tentar modificar uma lei para satisfazer interesses políticos. E aí eu coloquei uma pergunta. O que vai acontecer se as empresas estatais voltarem a ser fonte de escândalos? Se daqui a 3 anos, 2025, até 2026, vamos pegar que uma estatal, uma empresa estatal ou um cargo, né, o ocupante de um cargo começou a dar problema. Óbvio que isso pode acontecer, mas eu tô dando o ponto específico. Esse cara só está... O cara que está causando um problema é o cara que só pôde assumir porque a lei das estatais foi flexibilizada. E aí? Quem vai lembrar desse processo? Qual é a probabilidade de que os amigos que só vão poder assumir um cargo criem problemas lá na frente? Qual a probabilidade disso acontecer? Você sabe como é a galera. A galera é complicada. Lá na frente, vocês estão entendendo isso? Lá na frente, podemos ter um problema que pode estar sendo gerado hoje, que pode ter sido gerado ontem. Isso daqui ainda não é assim, como eu posso falar? Isso não é 100% de chance de acontecer, porque como o Mendonça ele devolveu e vai ter a votação, a expectativa é baixa que tenha o quórum de 6 ministros para manter a lei das estatais como está. A Malu Gaspar relata no final da matéria dela, fala assim, ó, a turma não descarta a possibilidade, mas é menor. A tendência é que a lei das estatais seja derrubada por terra. E aí, quando o tempo passar? Quem vai lembrar desse processo? E, obviamente, eu fiz toda essa propaganda para vir com o meu jabá. Ontem vocês me deixaram mais animados de coração. Por um momento na quarta-feira, fiquei até triste. Porque para mim já era quinta de manhã, né? Eu dormi quarta noite para vocês, era quinta de manhã, acordei, olhei, falei, pô, 51 pessoas apoiaram. Meu Deus do céu, velho. Eu mandei um recado até pra minha mãe, falei, pelo ritmo a gente vai acabar em fevereiro. De fevereiro não passa. E aí agora, depois do vídeo de ontem, quando eu falei no vídeo tinha 74. Agora tem 389. Já consigo pagar basicamente 2 funcionários. Precisamos dobrar a meta. Conto com vocês, sem brincadeira, dobrar a meta. E aí, com a meta dobrada, com certeza a coisa vai andar de forma fluídica. E conforme o tempo for passando, conseguir mais apoio, tô falando pra vocês, quero transformar, já tá bonitinho, né, tá organizado, mas dá aquele ar realmente de que você pega assim, rapaz, velho, não consigo saber qual a diferença disso daqui pra uma revista essa aí, profissional. Você olhar e falar, nossa, tá parecendo uma revista Caras. Tão bem feita que tá, né? Então, tenho certeza. Não tô falando isso daqui pra enricar. Falo de coração mesmo pra vocês. No momento que tá, pelo menos já quase 2 funcionários já tá garantido. Preciso dobrar a meta. O site tá aqui em cima.
e só respondendo duas perguntas bem simples que eu vi o pessoal perguntando. Primeira, o site é kimpaim.com, não tem .br. kimpaim.com, tá aqui em cima, não tem .br. Outra pergunta, qual a diferença entre os planos? Nenhuma, eu coloquei lá. Todos os planos concedem acesso a todo o material. Cabe ao cliente ver com quanto ele quer contribuir, simples assim. Já estou organizando de fevereiro, e aí eu tenho que organizar para o pessoal poder começar a escrever logo, então já comecei a organizar alguns temas, só quero organizar todo. Eu devo começar a gravar, inclusive, vídeos, né, sobre cada um dos temas de fevereiro. Vai estar também disponível lá na plataforma. Então, quem quiser ver um vídeo específico sobre um determinado tema, etc. e tudo mais, eu vou fazer alguma forma que o vídeo não vai ficar público, mas quem for da plataforma vai ter acesso, se quiser para me mandar para um amigo. Eu acho que vai dar para fazer isso. Acho, não tenho certeza. Não é você compartilhar até o login com o teu amigo, você mostrar o cara, olha o que está acontecendo no Brasil. E pretendo incluir mais algumas coisas, pretendo incluir alguns textos, ver se já consigo incluir na versão de fevereiro agora. Chamar uma galera bacana para poder contribuir. Tem mais alguma pergunta que me passou, que o pessoal tá falando? Tinha gente falando que não tava conseguindo fazer o pagamento, etc, porque é questão internacional. E aí eu falei para vocês, eu não tenho nada no Brasil, vocês sabem o momento que o Brasil já vive, então eu acho melhor continuar sem ter nada no Brasil. Mas se eu já não tenho nada até agora, é melhor continuar sem. Aos trancos e barrancos, conto com o apoio de vocês. Vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta, pessoal. Tô falando para vocês. Olha todas as informações. Olha tudo que a gente falou. Questão da CPMI. Olha tudo que a gente falou, por exemplo, da questão da falta de crédito. Olha o que a gente está falando aqui sobre a lei das estatais. Quando chegar lá na frente, daqui a 3 anos, 4 anos, quando der um problema, exatamente porque não tínhamos a lei da estatal, a gente vai lembrar, vai estar registrado, inscrita, que é muito mais fácil de acessar. Esse vídeo aqui ele vai se perder com o tempo, tenho certeza. Ninguém vai voltar nesse vídeo daqui a 3 anos. Conto com o apoio de vocês. Vamos correr que queria muito falar sobre Bolsonaro hoje. Tá? Eu só tô com saudade de Bolsonaro. Tem pouca notícia sobre Bolsonaro esse dia, né? O cara tá quieto, tá nos Estados Unidos. Mas antes, a irritação do Dilma. A zanga, como informou o bastidor, uns dias atrás, se dá pela percepção que os ministros têm atuado com agenda própria, e com certo desleixo na articulação sobre suas bancadas no Congresso. A coisa não está avançando. Já estamos no dia 17 de março. O mês de março está acabando. Eu fui pegar para dar uma lida. Gente, tem notícia de janeiro falando que o marco fiscal, né, o novo arcabouço fiscal seria votado em março. Acabou o mês. Não vai ser votado. Não foi nem entregue, não foi nem apresentado. Tem uma notícia de janeiro falando que queremos aprovar a tributária no primeiro semestre. Que primeiro semestre? Tá maluco? Nenhuma MP do governo foi colocada em votação. Nem para aprovar os ministérios, para garantir que vai ficar do jeito que tá, com os 37. Tu já pensou se amanhã a MP vai lá e coloca para andar? Vamos votar? Vamos. Não, a gente é contra. Não vai ter 37 ministérios, não. Vai ter que ser 27. Não vamos aprovar a mudança. Tu já pensou no caos? Vai fazer como? Vai demitir quem? 10 vai ter que voar. Aí, irmão. Aí vai dar ruim. Essa eu acho impossível o legislativo barrar. Mas não custa sonhar. Na opinião do Dilma, ministro de um determinado partido deve ter alguma ascendência sobre seus colegas. Ou seja, está insatisfeito com a União Brasil, está insatisfeito com o MDB, está insatisfeito com o PSD. Por quê? Bom, porque esses parlamentares não só assinaram a CPI do dia 8, mas também assinaram a CPI do MST. Segundo auxiliares do Dilma, o Dilma quer evitar o percurso de seus aliados da esquerda na América do Sul. Olha o medo do Dilma. Ele não quer seguir o caminho da turma da esquerda. Ó. Muitos foram eleitos com grande margem, e hoje amargam rejeição. Seja pela dificuldade de entregar promessas de campanha, seja por problemas com seus respectivos parlamentos. O presidente não quer repeti-los aqui, onde há o agravante de ter sido eleito com margem muito pequena. Ao redor, a turma que foi eleita com a ampla margem já não sabe mais o que fazer. E o Dilma? Oh, Deus. Oh, Deus não. Que voe.
União em Brasil e PP vem articulação do Planalto para barrar a federação. Eu não tinha visto a notícia. Mas no vídeo ontem eu comentei, eu falei, gente, mas eu falo pra vocês, mas com a convicção que tem o dedinho do Dilma pra barrar isso daqui. Tava óbvio. Tava óbvio, né? Odeio conversando, ouvindo algumas coisas que eu falei, mas rapaz, o clima tá ruim. Eu não quero animar vocês. Não quero. É porque eu só gosto de falar o que dá pra mostrar, né, na notícia. Mas falo pra vocês, o clima em Brasília não tá bom. Tá ruim, gente. Eu tô falando sério. Não tenho como falar mais. Quando sair a notícia na imprensa, eu garanto que eu trago pra vocês. Mas tá lá aí, ó. Líderes do União e do PP detectaram o movimento do Planalto para tentar evitar a federação. Dirigentes das duas siglas disseram à coluna que, né, o governo estaria usando o Davi Alcolumbre para brecar a federação. Federação como essa, a percepção do Planalto é que os oposicionistas iam ter um pouco mais de força para poder mandar. Ia ser uma bancada mais à oposição. E o governo tem que pagar muito caro para avançar com sua agenda. O prefeito de Salvador concedeu uma entrevista para o Metrópolis. Olha a manchete. Ministros do União não garantem base a Dilma. Lula nomeou 3 ministros. A posição da bancada na Câmara é autônoma. A bancada vai se posicionar de forma independente. O fato de quadros do partido estarem lá ocupando ministérios não garante apoio imediato com toda a bancada, disse o Bruno Reis. E mesmo com 3 ministérios, e mesmo entregando cargos, o União Brasil fazendo bico, o Dilma ainda tem mais um problema. Novos cargos dados pelo Dilma à União Brasil geram ciumeira na base. Em conversas reservadas, né, partidos como o PSD do Kassab reclamam que, embora sejam mais fiéis, estão sendo menos prestigiados. A reclamação parte, sobretudo, da bancada na Câmara, que indicou o ministro da Pesca. A pesca, sabe? Assim, é o nada. Eles pegaram o ministro da Agricultura, a pesca que estava lá dentro. Olha como o Dilma é esperto. Que o ministro da Agricultura, ele tirou todas as pastas úteis, e ele colocou no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aí colocou um petista, o Paulo Teixeira. Aí não sobrou nada, mas assim, absolutamente nada. Tá todo depenado o Ministério da Agricultura. Aí esse ministério já depenado, que não tinha mais nada relevante, ele tirou a pesca e criou outro ministério. Aí o Ministério da Agricultura, que não tem nada útil, todo depenado, ele entregou pro Carlos Fávaro, que é do PSD. E na linguagem popular, né? O cocô do cavalo do bandido virou o Ministério da Pesca e ele deu pra Câmara. Você vê como são as coisas, né? O Dilma, e aí ele tá... eu não consigo avançar. Não consigo formar uma base aliada coesa. Ele acha que ninguém tá percebendo. Mas vamos continuar. O governo Dilma vai ampliar Codevasf com novos cargos para o toma lá da cá. Sim, você está lendo a matéria na Folha de São Paulo falando isso. Toma lá da cá. Plano prevê ativação da Superintendência da Paraíba. DENOC será dividido entre a Avante, União Brasil e o PT. Uma coisa que vale a pena prestar atenção. PP quer que a relatoria da nova regra fiscal. PP quer a relatoria do novo projeto fiscal, diz o Lira. Não vou bater o martelo. Lauro Jardim confirma 100% que o Lira já garantiu que vai ficar com o PP. O Caio Junqueira disse que o Lira está trabalhando para ficar com o PP. E fala também na possibilidade do Mendonça Filho do União Brasil. Já o Estadão de hoje de manhã fala que o Mendonça Filho garantiu que é dele. Não sei. Então assim, ou tá entre o PP e o União Brasil. Vai ficar com algum dos dois. Mas independente disso, de qualquer forma, as articulações apontam que o escolhido pode ter um perfil não alinhado ao Planalto e à equipe econômica. O cara que vai relatar o projeto, que vai apresentar bonitinho, que vai dar todo o direcionamento, não cola com o governo. Mais um problema pro Dilma resolver. Eu acho é bom. Aqui é um vídeo, eu não vou dar play, uma matéria até interessante. O William Vac está sendo bem irônico, né, sarcástico nos comentários no início, depois ele passa lá para uma senhora, uma jornalista. Mas ele fala assim, ó, o PL, o partido de Bolsonaro, ficou com a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara e com a relatoria da Comissão Mista do Orçamento.
mesmo com todo o esforço feito pelo PT para impedir que isso acontecesse. O PT se esforçou, fez de tudo, não conseguiu. Não tem base. Não tem base. Bora, muda aí. Tem algum antes? Não. Não sei porque não mudou. Aí veja. Notícias boas agora, né? Falar de Bolsonaro. E por que eu botei Bolsonaro aqui na sequência? Olha o que tá de vermelho. O PT não conseguiu barrar que o PL ficasse com a relatoria do orçamento. Já falamos sobre isso. Eles vão relatar o orçamento esse ano. Só que o orçamento relatado nesse ano, diz respeito ao ano que vem. É ano de eleição. Então o PL pode direcionar o orçamento de uma forma que os projetos, as coisas, etc, tudo mais, né, os programas contemplem regiões que favoreça que o PL consiga aumentar sua base de prefeitos. E aí, o menino Jair participou de uma reunião lá no PL. Olha a manchete. Pretendo andar pelo Brasil e eleger 1000 prefeitos. Aí eu botei fé demais. Ele fala o seguinte: conversei com o Braga Neto. Ele não é candidato a prefeito aí no Rio de Janeiro. É um bom nome, mas não pretende disputar as eleições porque tem plano maior, de ajudar a coordenar o partido em Brasília. Tem plano de andar pelo Brasil, como pretendo andar, como minha esposa pretende andar. Michele também vai entrar para fazer campanha. Imagino que dê para fazer umas 1000 prefeituras, disse o Jair por videochamada. E depois ele fala uma coisa bem importante para os parlamentares. Antes de brigar, lembrem-se de uma coisa. Eu tenho 67 anos. Acho que eu sou o mais velho da turma aqui. Levei 28 anos para disputar a presidência da República. E deu certo. Devagar e sempre. O Jair foi indo. Chegou a vez dele. Ele tá falando isso aqui porque ano que vem vai ser briga. Vai ter gente que vai querer se impor. Eu tenho que ser candidato a prefeito, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo outro. Deputados que, inclusive, foram eleitos para representar um grupo e já estão fazendo estelionato eleitoral, né? Porque é para ficar 4 anos. Se você pediu apoio, caixa, teve financiamento, para com 2 anos largar, aí entrar o que? O suplente, para correr em busca de uma aventura. Então eu já tô falando, tenham calma. Tô nesse caminho faz mais tempo, a gente sabe quem tá fazendo. E eu já ainda falou outra coisa, que me deixa meio triste. Mas eu comentei com vocês, né? E ainda também tentar tapar o sol com a peneira. Em todas as notícias, a gente comentou recentemente quando o Globo soltou aquela nota falando que a defesa de Bolsonaro tentava atrasar os processos contra ele. E aí o Thomas Trauman ali da Voz, né, repercute uma fala de Bolsonaro aí na reunião do PL. Inelegibilidade antecipa atos de Bolsonaro para achar o seu sucessor. E aí falava, né? O Jair fala: existe a possibilidade de inelegibilidade sim, mas a questão da prisão só se for arbitrariedade. Eu não acho que Bolsonaro ele tá trabalhando nesse momento para achar um sucessor. Não acho. Acho que ele vai esperar para ver o que vai ser, etc, tudo mais. E eu não acho que o momento atual é o momento que ele tem que achar o sucessor dele. Eu vejo algumas discussões que o pessoal já tá: e aí? Vai ser quem? Vai ser o Tarcísio? Vai ser o Zema? Calma. Esperar pra ver. Ele falou, né? Sou o mais velho aqui da galera. Vai fazer 68 agora. Espera um pouquinho, vamos ver. Tá cedo. Não tem pra que ninguém querer chegar agora, já estar na janela, já começar a querer dar pitaco. Vamos dar tempo ao tempo. Tenho certeza que não precisa ter correria pra isso daqui. Não precisa. Eu acho que muita gente vai ficar triste se o Jair ficar inelegível, mas o que conforta no final do dia é que tá bem claro. O Bolsonaro não desistiu do Brasil em nenhum momento. Ele tá deixando claro em seus mais diversos discursos. O projeto dele é imorrível, como ele falou. Falou que ainda tem uma missão, que a missão não acabou. Se a missão dele é ser o maior cabo eleitoral do país, que vai eleger mais de 1000 prefeitos, eu não acho que também vou parar só por aí. Eu acho que talvez a missão dele continue em 2026, como cabo eleitoral também. Bolsonaro, ele não é um ser humano comum. Nunca mais vai ser. Não só porque é ex-presidente da República. Gente, com todos os problemas que Bolsonaro pode ter, até com a raiva que você pode ter dele por determinada coisa, porque talvez você achava que ele devia ter mandado o pessoal ir pra casa, ou isso, aquilo, outro, porque ele não nomeou quem você achava que ele devia nomear, porque ele fez isso. Gente, independe de tudo isso.
Uma coisa que eu acho que ninguém pode negar, Bolsonaro, enquanto ser humano, ele tem nele algo que faz com que as pessoas queiram segui-lo. O cara tem isso. Não sei se é simpatia, não sei se é empatia, etc, tudo mais. Negar o papel de Bolsonaro nesse despertar da sociedade é negar a realidade. É negar a realidade. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que o sentimento de gratidão que as pessoas deveriam ter por Bolsonaro deveria estar acima de qualquer outra coisa. É negar a realidade que nós vivemos. Tinha mais coisas sobre eleições 2024, mas deixa eu falar amanhã. Tem tanta notícia saindo, tem sobre isso. Tem algumas coisas na América do Sul rolando. O filho do Gustavo Petro tá aí, a ponto que o Pedro tá falando, eu não criei esse menino. Denúncia gravíssima rolando. Eu ia trazer quando o Dilma falou das questões que ele não quer ser igual aos amigos dele. Tem algumas coisas que envolvem personagens próximas ao desgoverno. Tem mais alguma notícia no âmbito de articulação política. Tem muita coisa acontecendo, mas Brasil, né? Montanha russa de emoções. Queria falar com certeza sobre a questão das estatais, sobre a CPMI, queria falar sobre o consórcio e também sobre a questão do crédito, né? O governo achando que vai resolver alguma coisa na canetada. Pelo contrário, só fez atrapalhar a vida do aposentado. Enfim, fico por aqui, como de costume, né? Se quiser também no canal para assinar, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição, mas também conto com o apoio de vocês, kimpaim.com. Vamos dobrar a meta. Vou escrever a história desse país. Daqui a 4 anos, ninguém vai esquecer de nada disso aqui que aconteceu. Vai estar tudo registrado. Tudo registradinho, bonitinho. Todas essas passadas de pano absurda do consórcio, nenhuma vai passar em branco. E é isso. Compartilhe o vídeo. Espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!